Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira é a continuação da cura do cego, né, do capítulo 9 também. O capítulo 9 nós estudamos ontem, que foi do verso 1 até o verso 16, e agora do verso 7 ao 34. Eu vou estender até o verso 41, porque o desfecho dessa história acontece na conversão do cego quando ele se encontra com Jesus. O autor aqui, ele omitiu esse fato. Claro, ele também quis trazer a parte crucial, que era o embate dos fariseus com aquele homem, até então, e confirmar quem era. E aquele homem declara, na verdade, quem era Jesus. E ele faz declarações muito fortes sobre a pessoa de Cristo. Olha só que coisa interessante aqui, ó. Naquela época, irmãos, ninguém nunca tinha tomado conhecimento de que alguém tivera sido curado da nascença. A única vez que acontece isso é quando Eliseu faz uma oração e ali está uma série de soldados inimigos, e ele pede para com que eles sejam cegados. Só que depois o próprio Deus restabelece a sua saúde. Porém, aquela cura foi algo que foi causado e depois, de forma imediata, voltou. Talvez a primeira evidência de cegueira na Bíblia se encontre em Gênesis capítulo 19, quando aqueles homens lá fora estavam querendo causar dano aos dois anjos que estavam na casa de Ló. E isso é interessante porque mais uma vez a gente vê uma doença causada por consequência de pecado. Havia pecado terrível no povo de Sodoma. E eles estavam querendo ali se relacionar sexualmente com aqueles dois anjos que estavam ali na casa de Ló. A Bíblia fala que eles então os causou cegueira no final do capítulo 19 de Gênesis. E o verso, deixa eu só ler aqui para vocês esse texto. Gênesis capítulo 19 e o verso o verso 10 e 11. Os dois anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro de casa e trancaram a porta. Depois, cegaram os homens jovens velhos que estavam à porta, de modo que eles cansaram e desistiram de invadir a casa. Não se sabe ao certo se aqueles homens voltaram a enxergar, mas eles foram acometidos com a cegueira e, consequentemente, depois que Ló sai de lá, acaba-se então a cidade sendo destruída. Mas olha só, e naquele período dos soldados inimigos, quando Eliseu ora e restabelece a, a, a visão deles. Então, só para a gente entender aqui, não se existia relatos nenhum de que Deus tinha tirado ou que houve algum momento onde uma cegueira de nascença tivesse sido de fato restaurada. Não se tinha evidência nenhuma disso. É interessante porque os judeus classificavam que o próprio Moisés foi o único profeta que mais realizou milagres. E eles, de acordo com o comentário bíblico de John Gill, descreve que Moisés realizou cerca de 76 milagres. E desses 76 milagres que ele tinha feito, nenhum deles envolvia cegueira. E essa parte diz assim, ó: entre todos os milagres que ele realizou, está fazendo menção a Moisés, descreve que os judeus dizem que foram 76 e que foram dois a mais do que foram feitos por todos os profetas do Antigo Testamento juntos. Isso não se encontra na lista deles, nem no catálogo de milagres feito por outros. Eliseu realmente orou a Deus para restaurar a visão de um exército ferido pela cegueira. Mas então eles eram pessoas que viam antes e não eram cegos desde o seu nascimento. Então, assim, por mais que eles classificassem que você não é filho de Moisés, e na parte final aqui, ó, do capítulo 9, ele descreve assim, cadê? Rapaz, uma parte que ele acusa eles. Tá, pronto, aqui, ó. Quando no verso 34 do último capítulo, no último verso que o autor coloca ali, capítulo 9, verso 34, diz assim, ó: você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, os líderes, e quer ensinar a nós? Por quê? Porque no verso 32, aquele homem diz assim, ó: desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego e de nascença. Se esse homem fosse de Deus, não fosse de Deus, ele não teria feito aquilo. Então, assim, se era algo que nunca tinha sido visto, agora aquele cego começou a declarar quem era Jesus. E, lamentavelmente, aqueles líderes permaneceram na cegueira. Irmãos, foram duas cegueiras. Eu falei um pouco sobre isso com vocês ontem. Uma física e espiritual foi restaurada, a outra somente espiritual, que causou dano à sua vida. E outro ponto que merece consideração aqui é que aquele homem estava falando de Cristo sem nunca ter visto.
porque ele não tinha visto até então, naquele momento quando ele estava falando. E a pergunta que é feita aqui, que pergunta eles fizeram para aquele homem? Irmãos, eles fizeram várias perguntas. E o comentário bíblico adventista fala que eles encheram aquele homem de perguntas para saber o que de fato tinha acontecido. A Bíblia, na tradução NVT, ele chega a dizer assim, ó, capítulo 9 e o verso 15. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Então, assim, é claro que o que Cristo fez foi mais um milagre para evidenciar sua divindade. Por isso que o tema é sinais da divindade. Então, esses sinais aqui evidenciavam que Jesus não era uma pessoa comum, porque tudo que ele realizou aqui, irmãos, quer seja aquela cura do paralítico de Betesda, quer seja o alimento de 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, era algo que nunca eles tinham visto. Então, o que é que a gente para pensar aqui? João se importa em focar em milagres, não para comprovar que Jesus era uma pessoa diferenciada, mas não só, mas principalmente para trazer luz ao seu público que não tinha mais crença em Jesus, não tinha mais crença na divindade de Cristo. E ele então foca nesse ponto, tanto a cura do paralítico de Betesda, quanto o alimento dos 5.000 pães, como também a cura do cego de nascença, embora essa parte dos 5.000 dos 5.000 pães, não, das 5.000 homens, né, daquele povo todo que estava lá, que era mais de 10.000 pessoas, os outros evangelhos falam sobre isso. Mas João mostra aquilo lá com um caráter diferenciado. E ele vai falar depois, né, sobre a cura de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, algo também extraordinário. Então, assim, aquilo era evidente de quem de fato era Jesus. E nos chama a atenção, irmãos, porque naquele período não se podia fazer nada em relação a isso no sábado. As curas que eram feitas. Existiam duas escolas rabínicas naquela época, a de Shammai e de Hillel. A de Hillel era uma escola mais light, uma escola que mais poderia se fazer certas coisas no sábado. Já a de Shammai, não. Shammai dizia que até uma oração feita no sábado era proibida. Você não poderia fazer misturas no sábado. E o que Jesus faz? Em misturar o lodo, a saliva com o barro, fazendo o lodo, então aquilo envolvia um trabalho. Olha que coisa interessante que diz aqui, ó. Falando sobre a cegueira. Acreditava-se que a cegueira de nascença era uma doença especialmente difícil de curar, nos raros casos em que se alegava uma cura extraordinária em algum santuário de cura pagão. Aí fala de um texto de Tobias, capítulo 11, e os versos 12 e 13, que uma cura ali foi realizada, mas não foi de nascença. Eu estou lendo para vocês o livro Comentário Histórico Bíblico Cultural, ou Comentário Histórico Cultural da Bíblia, que eu achei bem interessante em relação a isso aqui. Então, até o que eu falei das escolas de Hillel e de Shammai tem a ver com essa questão também. Então, Shammai dizia que não podia se fazer nada sobre essa questão. E olha que coisa interessante que tem aqui, ó. A escola farisaica de Hillel permitia orar pelos doentes no sábado, mas era a escola farisaica de Shammai que dominava nos dias de Jesus. A maioria dos fariseus, contudo, consideraria o ato de fazer uma pasta de barro no sábado como uma violação. Das 39 regras que envolvia algo que transgredisse o sábado, aquela estava incluída. E aqui diz assim, ó, 39 tipos de trabalhos proibidos no sábado. Perdão, voltando aqui. Amassar uma massa de farinha, mas por analogia, também com o barro, era um dos 39 tipos de trabalho proibidos no sábado. Entre os fariseus da época de Jesus, havia debates, muitas questões sobre isso. E no fim do primeiro século, quando João escreveu seu evangelho, eles ainda não haviam chegado a um consenso sobre elas. Então, quando João escreve seu evangelho, ele escreve consciente de que as pessoas ainda não tinham o assunto amarrado quanto à questão dos trabalhos no sábado. E ele então valida o que Cristo fez para mostrar quem realmente tinha autoridade para dizer ou não dizer o que pode se fazer no sábado ou não. Em suma, tenhamos o cuidado, sabe, irmãos, de que essa cegueira que teve naquela época não seja para mim também. Que eu não fique tão apegado às regras que eu esqueça do amor. Que eu fique tão apegado à doutrina que eu me esqueça da misericórdia. E que assim eu saiba proferir de fato e continuar externalizando a obra de Cristo na vida dos seus filhos. Deus, portanto, nos abençoe. Oremos então. Querido Pai Celestial,
nos ajuda a termos a percepção do Senhor. Estamos sempre fundamentados em Tua palavra. Perdoa nossos pecados, permanece conosco. E obrigado por essa lição, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.